Álvaro Afonso, de Desinflama Brasil, projeto 366, um vídeo por dia. No decorrer desses vídeos, nós começamos no dia 1º de janeiro. O ideal é que vocês comecem do vídeo número 1, e nós já passamos de 200 vídeos. Nós várias vezes, em vários vídeos, falamos que quando a gente tem um projeto, quando a gente tem um objetivo, uma determinada meta, um objetivo com data, ou a gente tem uma intenção nas nossas vidas, na maior parte das vezes nós não atingimos o objetivo porque 95% de nossas escolhas, 95% de nossas decisões, elas são decisões feitas pelo o nosso inconsciente cerebral. Inclusive, para modificar essas memórias que temos dentro do nosso inconsciente, que normalmente interferem nas nossas decisões conscientes, nós fomos mostrando para vocês algumas técnicas onde nós trabalhamos com metáforas, que são maneiras da gente entrar pelo cérebro do lado direito, que ele tem uma conexão com o cérebro emocional e ele tem uma conexão com o cérebro instintivo, o cérebro primitivo, o cérebro reptiliano. E com isso é possível que a gente faça mudanças muito rápidas em memórias que nós levamos 10.000 repetições em determinados momentos das nossas vidas, sem contar com memórias e imprints e engramas que já vêm como uma tatuagem gravado na memória do nosso DNA e provocam na nossa vida os mesmos resultados. Então vamos começar com uma metáfora para facilitar o aprendizado de vocês. Na década de 90, os americanos estavam passando por um determinado lugar, e me parece América Central, não me lembro bem, onde eles estavam passando, aí perto de um arquipélago, em 1990, eles viram umas pessoas num determinadas ilhas que estavam em uma roupa muito esquisita. Então eles foram e com os seus recursos viram que eram pessoas que estavam ainda vestidas com roupa de guerra, todo esfarrapado, e eles estavam lá tomando conta das ilhas e vestidos de uma maneira estranha. Então eles verificaram que em 1990 eram soldados japoneses que estavam naquele arquipélago e ainda não sabiam que a guerra de 45 tinha acabado. Então, eles foram até o Japão e avisaram: olha, existem soldados japoneses ainda defendendo o imperador, mas a guerra já acabou e eu sei, que nós sabemos, aliás, que é a tradição de vocês acolher, receber esses heróis e depois de receber, de acolher, homenagear, aí contar para eles que a guerra acabou. Então, foi isso que os japoneses fizeram. Recolheram os heróis que estavam lá defendendo o país em 1995, 96, lá na década de 90, e não sabiam que a guerra tinha acabado. Levaram para o Japão, homenagearam banda de música, desfile, medalhas, troféus, todos os agradecimentos pelo heroísmo dele, lá defendendo a sociedade, defendendo a pátria, no ponto de vista daquela época, etc. Então, o que aconteceu? Somente depois disso é que eles contaram que o país perdeu aquela
aquele desastre, aquela guerra, e eles conseguiram reconstruir o país, mas eles perderam aquela guerra tinha acabado. Então, eu explico isso muito para os pacientes, que com a gente é a mesma coisa. Existem partes da gente, partes do nosso inconsciente, que eles levaram muito tempo para ter determinado aprendizado. Tem aprendizados, segundo agora os próprios japoneses, estudaram japoneses, depois, sem nada a ver, estudaram quantas vezes era necessário para que a gente formasse um imprint, uma coisa muito forte, e que tivesse um comportamento automático. Eles estudaram 10.000 repetições lá no cérebro reptiliano. E nós, quando vamos fazer determinadas mudanças em comportamento, nós precisamos fazer a mesma coisa que eles fizeram com os seus heróis, ou seja, o comportamento que sabota as mudanças, que sabota os nossos objetivos inconscientemente, que lá na China, há 5.000 anos, eles chamavam de macaco bêbado. Então, o macaco bêbado eram partes da gente inconscientes que sabotam escolhas e sabotam decisões inconscientemente por algum motivo muito justo que foi aprendido e que foi repetido, Então, para que daqui para frente nós possamos aumentar os nossos resultados, sendo que vamos diminuir a interferência dos sabotadores inconscientes, dos autossabotadores, que também nós sempre usamos essa expressão, macaco bêbado, que é uma expressão de 5.000 anos, que os chineses se referem aos nossos sabotadores internos, às nossas resistências em mudar coisas aprendidas e repetidas muitas vezes. E que tem o nome de resistência à mudança no Ocidente, de zona de conforto, mas autossabotadores, macaco bêbado, e até agora os próprios heróis japoneses representam essas nossas partes. Então, daqui para frente, vocês podem começar a entender que só é possível fazer mudanças de hábitos, mudanças de comportamento, mudanças de ponto de vista, mudanças de valores, mudanças de crenças, quando nós conseguirmos reprocessar esses imprints, reprocessar esses engramas, reprocessar essas memórias mais profundas. E para isso existem muitas e muitas técnicas que, com o decorrer do tempo, nós vamos apresentar para vocês, para que vocês possam saber que elas existem e que, se vocês acharem que realmente querem fazer uma modificação na vida de vocês, vocês vão ter que conversar, vocês vão ter que acolher, vocês vão ter que aceitar essas partes inconscientes, e assim como os heróis japoneses e como o Japão fez com os seus heróis, ou seja, primeiro acolheu, homenageou, agradeceu, mas disse sim, a guerra acabou. Então, por exemplo, é muito comum, muito mais comum do que vocês pensam, que as pessoas não consigam emagrecer porque elas têm determinadas memórias, elas têm determinadas lembranças inconscientes, elas têm determinadas trilhas inconscientes que continuam protegendo essas pessoas de biotraumas do passado. E se elas não souberem ressignificar aquelas lembranças, transformar aqueles engramas, transformar aqueles imprints,
elas não vão conseguir, elas não vão conseguir atingir as suas metas de emagrecimento. Isso nós dizemos que quando a pessoa se auto-sabota, quando a pessoa interrompe os seus processos, quando a pessoa ela inconscientemente trava a sua energia vital, que é chamada energia do sistema límbico, ou é chamado energia da libido, quando a libido, de repente, ao invés de ir para frente, ela vai para trás, é porque essas memórias do inconsciente estão protegendo a pessoa com as suas percepções, com os seus pontos de vista, as memórias que foram construídas com uma visão de espaço, tempo, energia. Aí é preciso acolher, é preciso dialogar com essas memórias, é preciso usar técnicas para elas entenderem que agora existem outras situações, outras estratégias, outra realidade. Mas primeiro, aceita, acolhe, comunica e transforma. Então, quando nós não conseguimos reprocessar essas memórias, nós precisamos de uma ajuda de algum profissional muito competente para nos ajudar. Porque senão nós vamos ter sempre os mesmos resultados. Por quê? Porque aquela memória, na maior parte do tempo, fica no cérebro instintivo e fica no cérebro emocional. No cérebro racional, existem poucos neurônios para conseguir lidar com a energia muito mais intensa que existe no sistema reptiliano e no sistema emocional. Daqui para frente nós vamos falar que essa resistência ela é também chamada de ganho secundário. Por quê? Porque a pessoa, inconscientemente, sem saber, é inconsciente, ela tem um ganho, e normalmente é um ganho antigo, é um ganho daquela informação que eles não sabiam que a guerra tinha acabado em 1945. Só que os soldados estavam na década de 90. Isso é chamado ganho secundário. Por exemplo, pessoas que tiveram um biotrauma na infância e se protegeram com a obesidade a vida inteira. Mas a única coisa certa no passado é que ele já passou. Mas só que nós somos um sistema vivo e aquelas memórias são vivas e precisam de uma abordagem correta para o tratamento.